Você vai dormir meia-noite. Acorda às 2 da manhã, completamente desperto, energia, ideias, clareza mental. E aí começa a angústia, porque eu não durmo como gente normal. Você se levanta, pega o celular, vê artigos sobre insônia, fica ansioso, tenta forçar o sono, não consegue e acorda o dia inteiro destruído. E se eu te dissesse que esse padrão que você acha que é doença foi o padrão de sono dominante do Ocidente por mais de 2000 anos e que o motivo de você achar que isso é errado não é médico, é industrial? Em 1992, um psiquiatra do National Institute of Mental Health nos Estados Unidos, chamado Thomas Ware, fez um experimento simples e devastador. Ele pegou 7 homens saudáveis e trancou eles num quarto com 14 horas de escuridão por dia durante um mês. Nas primeiras noites, eles dormiram cerca de 11 horas seguidas, pagando dívida de sono acumulada da vida moderna. Depois disso, aconteceu algo estranho, algo que nenhum manual de sono moderno previa. Aí eles começaram a dormir em 2 blocos, cerca de 4 horas, acordavam no meio da noite, ficavam 2, 3 horas completamente lúcidos e voltavam a dormir mais 4 horas. Ware tinha replicado, sem querer, o padrão de sono natural do ser humano antes da luz elétrica. Quase na mesma época, um historiador chamado Roger Kirsch, professor na Virginia Tech, estava pesquisando a vida noturna na Europa pré-industrial. Ele não procurava nada sobre sono, mas começou a notar uma expressão que aparecia em cartas, diários, manuais médicos, textos jurídicos, peças de teatro, sermões: primeiro sono e segundo sono. No começo ele ignorou, depois começou a contar, e quando parou de contar tinha mais de 2000 referências em 12 línguas diferentes, atravessando 2 milênios. Homero menciona na Odisseia, Virgílio na Eneida, Tucídides, Livio, Chaucer, Cervantes, médicos franceses do século XVI, padres ingleses do século XVIII, todos falando da mesma coisa, como se fosse óbvio para o leitor. O padrão era este: a pessoa ia dormir entre 9 e 10 da noite. Dormia o primeiro sono, cerca de 3 horas e meia de sono profundo. Acordava por volta da meia-noite. Ficava acordada por 1, 2 horas. E aí dormia o segundo sono até o amanhecer. O que faziam nessa vigília do meio da noite? Tudo. Rezavam, refletiam sobre os sonhos que estavam fresquíssimos, escreviam, conversavam com o cônjuge, faziam sexo. Aliás, um médico francês do século XVI recomendava explicitamente que casais concebessem depois do primeiro sono, porque tinham mais prazer e faziam melhor. Iam no banheiro, cuidavam de filhos, rezavam, liam, meditavam. Às vezes iam na casa do vizinho. Em alguns relatos, saíam para roubar fruta do pomar alheio. Este era o padrão normal, esperado, saudável, e não tinha nome técnico porque não precisava, era simplesmente dormir. Então o que aconteceu? Porque em 2026 a gente acha que dormir 8 horas contínuas é saúde e dormir em 2 blocos é doença? A resposta tem 3 palavras: revolução industrial. Antes das fábricas, o trabalho era ditado pelo sol e pelas estações. Camponês acordava ao amanhecer, trabalhava enquanto tinha luz, descansava quando escurecia. Artesão tinha controle do próprio tempo. Monge seguia os ofícios religiosos. O tempo era orgânico, cíclico, flexível. A fábrica mudou tudo. A fábrica precisa de uma coisa muito específica. Centenas, milhares de corpos chegando ao mesmo tempo, operando máquinas no mesmo ritmo, saindo ao mesmo tempo. O tempo vira mercadoria. Minuto atrasado é dinheiro perdido. E aí surgem o relógio de ponto, o sino da fábrica, o apito da fábrica, o horário fixo de entrada. Isso exige um trabalhador que dorme num bloco contínuo, acorda cedo, chega no horário. Quem dormia em 2 blocos acordava à 1 da manhã para escrever e refletir e voltava a dormir. Esse cara não serve para a fábrica. Ele é preguiçoso, desorganizado, desregrado. Simultaneamente, 2 tecnologias consolidam um novo regime: iluminação a gás na primeira metade do século XIX e iluminação elétrica na segunda metade. De repente, a noite deixa de ser escura. Você pode ficar acordado até tarde e empurrar o sono para um bloco único mais curto. A pressão biológica que gerava o padrão bifásico, 12, 14 horas de escuridão, desaparece. Kirsch mostra que no final do século XIX, a menção de primeiro sono e segundo sono praticamente some dos textos. Em 1911, um jornal americano publica uma coluna de aconselhamento sugerindo que insônios tentem dormir em 2 turnos, como se fosse uma novidade revolucionária. Em 3 gerações, apagou-se o conhecimento de um padrão que durou milênios. Mas a mudança não foi só técnica, foi moral, e é aí que a coisa fica interessante. Junto com a fábrica vem uma ideologia, a ideologia da produtividade. Benjamin Franklin: "O cedo para a cama, cedo para acordar, faz o homem saudável, rico e sábio. Dormir demais vira pecado. Quem acorda cedo é trabalhador, quem dorme tarde é boêmio, artista inútil, degenerado." O médico do século XIX, que antes considerava o sono segmentado completamente normal, começa a patologizá-lo. O sono contínuo vira sinal de saúde mental. Acordar no meio da noite vira insônia, um distúrbio a ser tratado.
Dormir de dia vira vergonha. Cronotipos vespertinos, que sempre existiram, viram preguiça e mais tarde distúrbio do atraso de fase do sono. Observe o troque retórico. Um padrão cultural específico, criado por uma economia específica em um momento histórico específico, é apresentado como natureza humana universal. E tudo que não se adequa vira patologia. Isso não é teoria da conspiração, é história documentada. Os industriais do século XIX escreveram explicitamente sobre a necessidade de disciplinar o trabalhador, disciplinar o corpo, o tempo, o sono. O historiador I.P. Thompson chama isso de disciplina do tempo. Você precisa fabricar não só o produto, mas o produtor. Um trabalhador que dorme quando o corpo pede, acorda à 1 da manhã para refletir e volta a dormir, é um trabalhador não disciplinado. Esse cara é perigoso para o sistema. E qual é a solução? Internalizar a disciplina. Fazer com que o trabalhador ache que dormir 8 horas contínuas é saudável, que acordar no meio da noite é doença, que ser madrugador é virtude. A opressão mais eficiente é a que vira autovigilância. Claro que muita gente nunca se adaptou. E não por acaso, muitos dos grandes criadores da modernidade foram exatamente as pessoas que se recusaram a dormir como a fábrica mandava. Marcel Proust era tão sensível à luz do dia que borrou as paredes do quarto com a cortiça, bloqueou completamente a luz externa e escreveu Em Busca do Tempo Perdido, 7 volumes, uma das maiores obras da literatura ocidental, inteiramente à noite. Perdeu a noção de dia e noite. Perguntava aos visitantes se era dia ou noite. Honoré de Balzac dormia das 6 da tarde à 1 da manhã. Acordava à 1, escrevia até às 8, cochilava mais 90 minutos, trabalhava de novo até às 4 da tarde, bebia em alguns relatos 50 xícaras de café por dia. Escreveu mais de 90 romances nesse regime trifásico completamente inútil. Franz Kafka trabalhava no escritório de seguros durante o dia e escrevia das 11 da noite até às 3 da manhã. Dormia só no final da manhã. Gabriel Garcia Marques, jovem jornalista, morou num bordel porque era um dos poucos lugares onde todo mundo dormia de dia. Ele e as prostitutas compartilhavam o mesmo ritmo. Gustave Flaubert, Friedrich Schiller, Samuel Johnson, George Sand, que produzia no mínimo 20 páginas manuscritas por noite, todos escritores noturnos. O pianista Glenn Gould dizia preferir existência noturna porque não gostava de luz do sol. O que todos eles têm em comum? Nenhum era trabalhador de fábrica. Todos tinham autonomia de horário. E todos produziram obra elevada que só foi possível porque respeitaram o ritmo natural do próprio cérebro em vez de submetê-lo ao relógio industrial. Aqui está a verdade incômoda. A disciplina de sono monofásico é ótima para quem opera máquinas, atende cliente em horário comercial e cumpre expediente. Ela é horrível para quem pensa, cria, sintetiza, escreve, põe. O sono de 8 horas serve ao capital, não ao espírito. Nem todo mundo se submeteu igual. A América Latina, o Mediterrâneo, o norte da África, partes da Ásia, muitas culturas mantiveram padrões de sono fragmentado bem depois da Revolução Industrial e em alguns lugares até hoje. A siesta espanhola e italiana é um sono bifásico sobrevivente, bloco noturno mais cochilo de 1 a 2 horas após o almoço. Não é preguiça mediterrânea. É o padrão humano mais antigo preservado. No mundo árabe, a vida social intensa acontece depois do jantar, adentrando a madrugada. Em cidades como Cairo, Marrakech ou Damasco, mercados e cafés ficam cheios às 2 da manhã, esvaziam para as pessoas dormirem e a cidade recomeça tarde. No Brasil, a cultura popular sempre teve um pé no padrão antigo. Feiras que começam 4 da manhã, boteco até 3, festas que viram à noite, trabalhadores rurais que acordam com o galo e cochilam na rede depois do almoço. O horário comercial das 9 às 18 é uma imposição urbana sobre uma cultura que nunca foi matutina. Não é coincidência que as culturas mais resistentes ao ritmo industrial são as que o norte desenvolvido considera atrasadas, não produtivas, caóticas. Tradução: não disciplinadas o suficiente para render lucro máximo. Um caso moderno interessante, Cristiano Ronaldo. Trabalhando com o consultor de sono Nick Litlealis, ele adotou durante anos um sistema polifásico, 5 blocos de sono de 90 minutos ao longo do dia, totalizando 7 horas e meia, mas distribuídas. A lógica: cada ciclo de sono dura 90 minutos. Acordar ao final de um ciclo, em vez de no meio, reduz aquela sensação de ressaca. 5 ciclos, recuperação máxima, alinhada com a demanda física do treinamento. Repare, o cara considerado um dos atletas mais dedicados e produtivos do mundo não dorme como a saúde manda. Ele dorme como o corpo responde melhor, e foi guiado por ciência, não por tradição industrial. Hoje ele voltou para um padrão mais convencional, cerca de 7 horas noturnas com cochilos estratégicos. Mas o ponto permanece: até no topo da alta performance, a regra de 8 horas contínuas é negociável. Então, qual é a lição? Primeiro, se você dorme em blocos, acorda no meio da noite, ou é cronotipo noturno extremo, você não tem um distúrbio.
Você tem um padrão de sono que foi humano por mais tempo do que o padrão atual existe. 2.000 anos contra 150. Segundo, a ideologia do 8 horas contínuas, dormir cedo, acordar cedo, não é neutra. Ela foi construída por um sistema econômico específico que precisava de corpos sincronizados. Isso não quer dizer que dormir bem não importe. Importa e muito. Mas dormir bem é relativo ao seu organismo, não ao relógio da fábrica. Terceiro, se você tem autonomia de horário, e se você está vendo esse vídeo, provavelmente tem pelo menos alguma, você tem uma escolha que bisavô seu não tinha. A escolha de respeitar seu ritmo em vez de violá-lo por obediência automática a uma norma que nem é norma é propaganda disfarçada de ciência. A pergunta final não é como conserto meu sono. É outra. Quem se beneficia de você achar que seu sono está quebrado? Pensa nisso na próxima vez que você acordar às 2 da manhã completamente desperto. Seu corpo não está falhando. Ele está lembrando de algo que tentaram fazer você esquecer. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com aquela pessoa que vive se culpando por não dormir direito. Inscreve no canal. E conta nos comentários, você dorme monofásico, bifásico ou é daquele time que acorda 3 da manhã com o cérebro a mil? Quero saber.